Olá, eu sou a Manuela Vasconcelos e hoje a gente vai falar aqui no Ação Digital sobre o ESG. Você sabe o que é ESG? Você sabe o que essa sigla quer dizer? Você sabe por que esse termo está se tornando uma tendência mundial muito grande? Então fica aqui nesse vídeo que ele está cheio de exemplos práticos para você entender tudo direitinho sobre ESG. Bom, primeiro vamos entender o que quer dizer essa sigla. Essa sigla é em inglês e ela quer dizer o seguinte, gente. O E é de environmental, o S de social e o G de governance. Então a gente está falando de um cenário ambiental, social e de governança corporativa. Então as empresas hoje elas estão sofrendo uma pressão muito grande do mercado para justamente se adequar a uma realidade muito mais justa, confiável, transparente e que garanta um mundo melhor para todos. Então, o ESG, eu vou explicar aqui para vocês cada uma dessas siglas e como elas devem ser praticadas e executadas dentro da organização. Vale lembrar uma coisa, tá, gente? Todo esse processo, ele é em conjunto. Eu não posso pensar no ambiental sem pensar na minha governança. Eu não posso pensar na minha governança sem pensar no meio social onde a minha empresa está estabelecida. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente está falando de um todo. Então, vamos lá? Vamos entender cada um desses termos para poder a gente compreender melhor? Quando a gente fala do E, do environment, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de todo o processo ambiental. O quanto que a empresa se preocupa com o meio ambiente. O quanto que a empresa se preocupa em reduzir e eliminar os danos ao meio ambiente. O quanto que ela utiliza uma reciclagem. Qual que é o percentual de utilização de reciclagem de material? Como que ela descarta os seus materiais? De que maneira ela faz tudo isso? De que maneira ela contribui para o meio ambiente? Qual o impacto da sua empresa no meio ambiente, no planeta? O S é de social. Então, a gente está falando de um aspecto social, de todo o relacionamento que a empresa tem, possui, faz com seus consumidores, seus clientes, seus fornecedores, toda a sua cadeia produtiva. Então, como que é esse relacionamento? Ela se preocupa com seus colaboradores? Ela tem algum plano de garantia de saúde mental, física, que ela disponibiliza para os seus colaboradores? De que maneira ela trata os seus colaboradores? Quais são as políticas de inclusão e diversidade da empresa? Como que ela trata todos esses aspectos? Ela se preocupa realmente com isso? Está dentro da estratégia da empresa? Está dentro de todas as preocupações daquela organização? Valorização do cliente, política de combate a qualquer tipo de discriminação, investimento em projetos sociais. Então, a gente está falando de todas as relações humanas da empresa. E aí, uma pergunta que é importante, hein, gente? Qual a contribuição que a empresa está dando para a região, para a comunidade onde ela está instalada? Esse é um dos aspectos que tem uma relevância muito grande também. Então, a empresa ela precisa saber responder essas perguntas. Agora vamos falar do G. Quando a gente fala do G, a gente fala de governança corporativa. A gente está falando de todas as políticas da empresa, todas as regras da empresa, se ela é compliance, ou seja, se ela cumpre todos os requisitos legais, se ela tem políticas anticorrupção, o quão honesta, justa e transparente é a empresa, como que ela identifica e garante que toda a sua cadeia produtiva, toda a sua cadeia de fornecedores e todos os fornecedores envolvidos no seu processo produtivo, eles estão também de acordo com as diretrizes e seguindo essas diretrizes políticas da mesma forma. Então, a gente está falando de política de segurança da informação, transparente e ético, a empresa ser transparente e ética, responsabilidade fiscal, práticas anticorrupção. Assim, gente, quando a gente fala do G, de governança, a gente está falando também de como você conduz os seus negócios.
E para tudo isso funcionar, a gente tem que pensar na empresa como um todo, em todos os aspectos da estratégia organizacional da empresa. Esses 3 termos, eles têm que estar muito presentes na estratégia organizacional. Muitas empresas hoje e investidores estão realmente colocando dinheiro e muito dinheiro nas empresas ESG. E dessa forma, você sendo uma empresa ESG, você traz e garante maior atratividade para o seu investidor. E dessa forma, você também consegue mais dinheiro para investir. Então, é um ciclo aí. Então, se eu cuido do meio ambiente, se eu me preocupo com as políticas, se eu me preocupo com o meu cliente, com o meu colaborador, eu tenho também um respaldo melhor e maior da organização e dos investidores. Então, eu vou ganhar com relação a isso também. Muitas empresas estão correndo atrás para serem empresas ESG. E essas empresas a gente pode falar aí, ó, Nike, Microsoft, Apple, Google. Então, todas as empresas importantes no mundo, todas as empresas inovadoras e que saem na frente, eles já estão correndo atrás para se tornarem ESG. Um exemplo de uma empresa aqui no Brasil é a Natura. A Natura, ela investe em inclusão social e ela não faz teste com animais. Então, é um exemplo extremamente bom. E hoje a gente faz realmente uma distinção. Eu vou investir, eu vou comprar um produto de uma empresa que faz testes em animais, ou eu vou comprar um produto de uma empresa que não faz teste em animais. Eu vou comprar um produto de uma empresa que ela se preocupa com a inclusão social, ou eu vou comprar produto de uma empresa que não está nem aí, não tem projetos sociais, não se incomoda, não faz parte da cultura dele se preocupar com os clientes, com os fornecedores, com seus colaboradores e com seus stakeholders, que são seus donos e investidores da empresa. E o que tudo isso tem a ver com lucratividade? Ou a gente está falando só de gastar dinheiro, porque todos esses aspectos vão gastar muito dinheiro para a empresa se adaptar e se adequar, né? Então, são recursos e investimentos que serão feitos na parte ambiental, na parte de social, de relacionamentos e também na parte de todas as políticas da empresa e de governança e da estrutura e regras que ela tem que seguir. Então, a gente tem que falar de lucratividade também para poder a empresa ter algum benefício em relação a isso, né? Então, quando a gente fala de ESG e fala de lucratividade, elas tendem a ter mais lucratividade ao longo do tempo, em curto, médio e longo prazo. Ela se estabelece melhor no mercado. Ela cria uma responsabilidade e uma marca mais forte no mercado. Então, esses aspectos são realmente importantes. E é importante para o mundo hoje, né? Não vamos negar que a gente precisa cuidar de todos esses aspectos. Senão a gente não vai ter meio ambiente, a gente não vai ter gente com condição mental nem física para trabalhar e a gente não vai tratar e nem garantir nenhum tipo de política, regra, controle ou discriminação em qualquer empresa que exista, né? Ou seja, vai virar uma bagunça. Então, a gente precisa trabalhar nesses aspectos e a gente precisa valorizar também as empresas que trabalham e estão se esforçando justamente para poder conseguir e conquistar essas melhorias ao longo do tempo dentro das suas instituições. E aí, entendeu? Deu para entender um pouquinho sobre o que é o ESG e a importância dele para as empresas hoje e para o nosso mundo? Então, me conta aí nos comentários tudo que você sabe hoje sobre ESG. Quais são as novidades desse novo mercado? Quais são as novidades dessas novas práticas? E aí a gente vai ter muito mais vídeos, justamente para poder acompanhar todas essas mudanças e essas tendências e como ela está sendo desenvolvida em todas as organizações. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aproveitado um pouco e que eu tenha conseguido passar um pouco desse conhecimento e dessa importância do ESG hoje para nossas organizações, para as empresas, para o mundo e para nós como clientes e consumidores. Obrigada por ficar até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!